Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemio Montanha e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho uma dica fantástica para vocês a respeito da escrita. Quer saber um pouco mais sobre isso? Me acompanha na dica. Então, meus queridos, na nossa dica nós vamos verificar um pouco sobre a questão da escrita cuneiforme e a primeira forma de alfabeto. Como assim, professor, a primeira forma de alfabeto? Sim, o alfabeto não é uma coisa moderna não, mas é uma herança que vem desde a antiguidade. Então me acompanha, olha só. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia por volta de 3400 a.C., é considerada uma das primeiras formas de escrita da história. No entanto, nós temos que lembrar que ela não era composta de alfabetos por letras que representavam sons, mas de figuras e imagens de modo geral que consistiam ali em representar conceitos, tá bom? Embora os sumérios tenham desenvolvido esse sistema de escrita nas tábuas de argila ali, que utilizavam aquela cunhazinha para escrever seus caracteres e depois se assava essas tábuas, nós temos que pensar que outros povos continuaram fazendo o processo de evolução dos sistemas de escrita. E um grande exemplo que vai ser diferente, por exemplo, da escrita hieroglífica e da escrita mesopotâmica é a escrita fenícia, ou melhor, o alfabeto fenício que vai surgir, então, nesse momento ali durante a Antiguidade. Ela consistia em marcar símbolos, era formado por cunha. Quem? A escrita cuneiforme que nós verificamos, nas tábuas de argila. Além disso, os fenícios, por volta de 1200 a.C., desenvolveram um sistema de escrita que se tornou a base para os primeiros alfabetos. Por quê? Porque diferente dos outros alfabetos, o alfabeto, ou melhor, alfabeto não, diferente dos outros sistemas de escrita, o alfabeto fenício era composto por aproximadamente 22 caracteres somente. Como assim, professor? Porque a escrita egípcia tinha aproximadamente 2.000, a escrita cuneiforme lá dos sumérios tinha mais ou menos 6.900. Então, um alfabeto com apenas 22 caracteres era algo inovador. Por quê? Porque cada símbolo representava uma sonoridade, tá bom? Vamos exemplificar então aqui como é que funcionava esse alfabeto fenício que era diferente dos demais? Aqui nós temos o exemplo aqui, ó. Por exemplo, o símbolo que representa a letra A, o B, o C, o D e a letra E. Ou seja, a partir dessa simbologia criada desse alfabeto que representava uma letra e representava um som, foi possível, tá? Se pegar esses caracteres e juntá-los para formar uma ideia diferente dos símbolos lá dos hieroglifos, ou melhor, dos hieróglifos egípcios, Então agora nós temos um alfabeto começando a ser formado que tinha sonoridade. Então, o primeiro alfabeto fonético conhecido ali de extrema importância foi o alfabeto fenício, que passou a ser adotado por gregos e romanos também. Lembra que os romanos desenvolveram o latim? E o latim tinha as interferências ali, ou melhor, tinha a influência desse alfabeto fonético fenício. Ou seja, o latim, por sua vez, também tem extrema importância na formação da língua portuguesa. Ou seja, do alfabeto fonético fenício temos o desenvolvimento de diversas línguas como o latim. O latim, por sua vez, influenciou o processo de formação da língua portuguesa. Nós falamos português, então, por mais que a gente possa pensar que o processo de invenção desses sistemas de escrita que aconteceram na antiguidade não estão interligados com a gente, na verdade, muito pelo contrário, eles são responsáveis, principalmente o alfabeto fenício, pelo nosso sistema atual de escrita e leitura, que nós conhecemos aqui como o nosso alfabeto do português, aqui o A, B, C e o D, e nossas formas de comunicação, tá bom? E assim, meus queridos, nós finalizamos a nossa dica do Contraturno Digital sobre os povos da Antiguidade na África, no Oriente Médio e nas Américas. Mas não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Meus queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a nossa próxima dica.